Fios de luz sobre vós. Primeira parte. Juntai as dissertações que vos dei a respeito do enteal e do ambiente mais próximo dos seres humanos terrenos, nas quais falei do ondular e tecer que vos rodeiam constantemente, e procurai observar as ditas dissertações em conjunto, como um só quadro. Absolutamente não é tão difícil assim. De maneira rápida e fácil, podereis reconhecer nisso as conexões que aí existem entre si e com vós próprios. Colocai, como num jogo de armar, tudo em movimento através de vossa capacidade de imaginação. Primeiro nos efeitos isolados em diversas direções, um após o outro, e por fim, agindo conjuntamente um dentro do outro. E vereis como, com o tempo, o quadro se desenrolará de modo vivo perante vós. Procurai ver, então, como todo e qualquer pensamento e querer mau corre como sombra através do tecer, turvando com maior ou menor intensidade as áreas claras e destruindo aqui e acolá a beleza, ao passo que todo puro e bom pensamento ou querer atravessa iluminando os fios, espalhando beleza e brilho ao longo dos caminhos percorridos. Tal mecanismo, em breve, tornar-se-vos-á tão familiar que constituirá para vós um apoio, fazendo-vos pensar, querer e finalmente também fazer apenas o bem. Não poupeis esforços para tanto, pois disso vos advirá rica recompensa, que ninguém poderá diminuir. E quando, afinal, tiverdes o quadro em movimento diante de vós, acrescentai-lhe então ainda algo que lhe dê remate e moldura condigna do quadro. Imaginai, no lugar do teto, fios luminosos e delicados que pendem como um fino e transparente véu acima do tecer ao vosso redor, e do qual emana um perfume delicioso capaz de fortalecer e vivificar de maneira singular. Tão logo uma pessoa se capacite a senti-lo conscientemente, dando-lhe atenção. Trata-se de incontáveis fios com múltiplas possibilidades de aproveitamento e que se acham sempre prontos a baixar sobre aqueles lugares que mostrem anseio por eles. Caso no movimento inferior apareça uma fagulha em qualquer lugar, evidenciando um anseio, um pedido ou um forte desejo, os fios de uma espécie igual estendem-se imediatamente em direção a essa fagulha, unindo-se magneticamente com ela, fortalecendo-a para que se torne mais luminosa e clara, e, consequentemente, afastando em sua volta, rapidamente, tudo o que é mais escuro e turvo. E quando a fagulha se inflama, tornando-se uma chama, queima todos os lugares que ainda ligam aquele fio grosso com as trevas ou com o mal, e por onde a fagulha procurou desenvolver-se. Por causa disso, aquele fio grosso será rapidamente libertado de tudo que o segurava embaixo. Mas somente desejos ou pedidos luminosos e puros podem obter ligação com os fios luminosos, continuamente suspensos acima do movimento que cerca constantemente uma alma humana ou uma criatura humana terrena.
desejos trevosos jamais encontrarão apoio aí, visto não poderem criar a ligação necessária. A ligação desses fios, provenientes do enteal, efetua-se para cada ser humano terreno através do invólucro ou corpo de matéria grosseira mediana, que se costuma chamar corpo astral. Este é adequadamente transpassado pelas irradiações da alma, em cada uma de suas manifestações. Se as manifestações da alma são de categoria escura, os fios luminosos, que pendem sempre prontos, não encontram nenhuma passagem para o auxílio. Somente quando há manifestações luminosas pode o corpo astral irradiar de tal forma que se abre espontaneamente para aqueles fios vindos de cima e que são da mesma espécie que as respectivas manifestações da alma. Assim, pois, esse corpo astral de matéria grosseira mediana é a verdadeira porta de ingresso e saída da alma. Na realidade, agem os citados fios, pois, no plano de matéria grosseira mediana que denominamos plano astral, e atuam por meio dele conforme a espécie de sua incandescência. Imaginai bem tudo isso. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão seguro e justo que é impossível qualquer pensamento ou desejo para o bem permanecer sem auxílio. Tudo é tão facilitado ao espírito humano. Demasiadamente fácil para que ele, em sua maneira esquisita, ainda saiba apreciar devidamente o valor que esses fenômenos merecem e encerram. Contudo, para que em vossa capacidade de imaginação não fique nenhuma lacuna, quero mostrar-vos também a origem desses fios. Do contrário, considerá-los-ieis pendurados ainda no ar, o que é impossível, visto que nesta criação tudo possui e tem de possuir um bem determinado ponto de origem, sem o qual não poderia existir. Tais fios são as irradiações de muitos mediadores enteais, os quais, em sua atividade, ainda não se tornaram bem familiares para vós, mas que já eram bem conhecidos de povos antigos. Assim como vós, na qualidade de espíritos humanos, deveis na Terra ser coletores e, em seguida, mediadores para transmissão de todas as irradiações daqueles espíritos humanos que, mais amadurecidos do que vós, se encontram em planos mais elevados da criação, e os quais, por sua vez, fazem a mesma coisa em ligação com outros espíritos humanos ainda mais elevados, mais amadurecidos e mais luminosos, até que, finalmente, através disso, se efetue a ligação com o paraíso, onde os espíritos humanos perfeitos e completamente desenvolvidos desta criação posterior vivem em alegre atividade e que, da mesma forma, têm contato superior através de uma cadeia de mediadores com os mais perfeitos dos primordialmente criados no espiritual primordial. Da mesma forma, e em escala igual, acontece também com todos os enteais que atuam convosco, auxiliando na criação inteira, porém, sempre meio degrau acima de vós. O que nisso desenvolve atividade
em redor ou abaixo de vós, encontra-se em parte certamente também ligado a vós, porém não daquela mesma maneira. Atenhamo-nos primeiramente àqueles fios que eu mencionei. Os fios são tão multilaterais que nada existe onde o ser humano terreno e também a alma já distanciada da Terra não pudessem encontrar e receber ajuda, fortalecimento, consolo e apoio no momento em que o seu ansiar ou rogar por isso dispuserem de uma bem determinada força no verdadeiro querer. Não antes, pois palavras formadas jamais conseguem sozinhas estabelecer a ligação, e nem qualquer pensamento fugaz. Tem de ser um ardente, legítimo e verdadeiro anseio ou desejo, sem cálculo interesseiro, sem espera de recompensa, sem qualquer coisa aprendida, que, contudo, nunca pode vir realmente do coração ou da alma, pois para isso a palavra terrena formada já ata forte demais. A palavra terrena apenas pode dar o rumo ao querer de uma alma, abrir uma estrada para o caminho por onde queira seguir a intuição, mas não deve nunca bastar por si como um todo. Quando o ser humano não pode reunir os dois, a palavra com o seu querer, quando tem de pensar sobremodo, a fim de dar forma certa às suas palavras, então será melhor apenas orar e agradecer, ou rogar com a intuição sem palavras. Então certamente será mais puro. A palavra formada turva facilmente demais, restringindo cada intuição. Será mais belo e também mais forte se puderdes abandonar as vossas palavras e deixar de surgir em seu lugar apenas uma imagem espiritual, onde possais derramar o sentimento intuitivo, grande e puro. Deveis experimentar o que vos seja mais fácil e que não vos restrinja. Será então a vossa alma que falará, tão logo puderdes abandonar as palavras terrenas. Sim, a alma conforme falará quando tiver se desprendido desta terra e de todos os planos da matéria grosseira, pois então ficará para trás a palavra formada. Provavelmente perguntareis de novo, intimamente, como é que acontece então que almas, já no plano da matéria fina, ainda possam falar através de seres humanos que possuem aptidões mediúnicas. Ou como podem tais seres humanos mediúnicos ouvir aquelas almas, receber e transmitir oralmente ou pela escrita o que elas dizem. Sei que muitas perguntas desse teor surgirão logo em vós. Se, entretanto, pesquisardes a fundo a minha mensagem, encontrareis logo a resposta a tais indagações, que nada mais são do que dúvidas de vosso raciocínio. Aceitai de modo certo o que eu vos digo, e assim podereis vós próprios construir tudo tão logicamente que não intervirão mais dúvidas. Já vos expliquei há tempos a função do cérebro terreno que dividimos em cérebro posterior e cérebro anterior. O cérebro posterior é impressionado pela intuição. Só recebe imagens do querer intuitivo e as conduz preparadas para o cérebro anterior.
o cérebro anterior recebe-as e as torna mais terrenas ao reformulá-las novamente e condensá-las de acordo com sua capacidade diferente de irradiação, transformando-as em matéria terrena mais grosseira. Com isso, as imagens são prensadas em formas mais restritas, mais firmes, apresentando novo cunho à expressão da palavra terrena. Assim é a atividade dos cérebros desse invólucro terreno de cada ser humano terreno. Constituem os cérebros uma oficina amplamente ramificada, sendo uma milagrosa obra repleta de vivíssima atividade. E como o cérebro anterior executa o assim chamado trabalho pesado, isto é, transformando todas as impressões que lhe são transmitidas pelo cérebro posterior em formas mais pesadas e mais densas, que devido à sua maior densidade são muito mais delimitadas, a fim de se tornarem nítidas à compreensão terrena. Por isso também se cansa o cérebro anterior e necessita de sono, ao passo que o cérebro posterior não precisa compartilhar desse sono e continua a trabalhar serenamente. Também o próprio corpo não necessitaria desse sono, mas sim exclusivamente de repouso, de descanso. O sono é necessidade somente do cérebro anterior. Contudo, isto também é fácil de entender e compreensível para vós. Precisais apenas refletir com calma e logicamente sobre tudo isso. Pensai, portanto, quando o corpo descansa, podeis com isso permanecer acordados, não precisando dormir. Isso já tendes presenciado frequentemente em vós mesmos. Se, porém, repousa o cérebro anterior, que vos proporciona o pensar, isto é, que efetua a transformação das impressões intuitivas em formas mais grosseiras, mais delimitadas e mais densas, se esse cérebro precisa repousar, então cessa também o pensar naturalmente. Não conseguireis, portanto, pensar nada durante esse repouso do cérebro anterior. E somente essa possibilidade de pensar denominais aqui na Terra estar acordado, e a impossibilidade de pensar denominais sono ou inconsciência. Trata-se sempre somente do chamado estado de consciência diurna, que é exclusivamente atividade do cérebro anterior. O cérebro posterior encontra-se sempre acordado. Continua na segunda parte.